caríssimos irmãos e irmãs que acompanham este nosso grupo de reflexão São Jerônimo, paz e bem para vocês. Hoje, segunda-feira da 30ª semana do Tempo Comum, vamos refletir sobre o texto que a liturgia propõe no Evangelho, que é Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. É o relato da cura de uma mulher encurvada num dia de sábado numa sinagoga. É um episódio narrado somente pelo evangelista Lucas e está inserido na longa seção da viagem ou caminho de Jesus para Jerusalém, localizado precisamente entre duas pequenas parábolas, a da figueira estéril e a da semente de mostarda. As circunstâncias de tempo e espaço anunciadas no primeiro versículo, o versículo 10, são prenúncio de conflito, no qual se diz que Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. No Evangelho de Lucas, especialmente, praticamente todas as vezes que Jesus entra na sinagoga, acontece um confronto com as lideranças. E, por sinal, essa é a última vez que Lucas mostra Jesus entrando numa sinagoga, o que confere ao episódio um grau de importância ainda maior. Diz o texto que havia ali uma mulher encurvada e incapaz de se endireitar, pois estava com o espírito impuro fazia 18 anos. Quer dizer que ela padecia há muito tempo, sofrendo de todas as maneiras, sobretudo pela condição de marginalizada imposta pela doença. E o termo empregado pelo evangelista na língua original do texto significa um encurvamento total. Não é um simples desvio de coluna, mas é como se a mulher estivesse dobrada em duas partes. É uma das imagens que melhor descreve e sintetiza a situação da pessoa marginalizada em todo o Novo Testamento. Conforme a mentalidade da época, uma pessoa nessa situação não tinha o mínimo de dignidade reconhecida. Não tinha nenhuma perspectiva de futuro, nenhum horizonte, porque pelo encurvamento estava impossibilitada de olhar para a frente e para o alto. Não tinha autonomia para caminhar sozinha, pois não podia olhar para frente, e era considerada privada até mesmo de se comunicar com Deus, exatamente porque, pela sua condição de encurvada, não podia olhar para cima onde Deus estava. E para uma pessoa nessa situação, a libertação tem que ser imediata. Por isso Jesus não esperou que ela pedisse a cura. Ao ver a situação, movido por misericórdia e compaixão, ele ofereceu imediatamente, através da sua palavra e do seu toque amoroso, a libertação e a cura, como diz o texto, nos versículos 12 e 13. E fez tudo de modo voluntário, sem fazer uma única pergunta, sem exigir adesão, sem exigir a fé, o que às vezes ele exigia em outras curas. Nesse caso, ele simplesmente oferece a libertação. Com isso, ele nos confere uma grande responsabilidade. Como discípulos e discípulas de hoje, precisamos ter a sensibilidade de olhar para a realidade e perceber as situações que exigem um agir libertador imediato. Existem muitas realidades em que basta um olhar para perceber que precisam ser transformadas, que exigem ações concretas e urgentes. Diante do sofrimento do próximo, portanto, devemos agir voluntariamente e com urgência. E a reação imediata da mulher curada, libertada, foi expressar o louvor a Deus, cumprindo assim o seu dever de filha de Abraão, uma condição da qual ela estava privada, pois não era reconhecida como tal, antes de Jesus dirigir-lhe o seu olhar compassivo e libertá-la. O evangelista destaca a reação do chefe da sinagoga, que não se conforma com a postura de Jesus, alegando ser inadequado curar em dia de sábado,
Ao que Jesus responde denunciando a hipocrisia de colocar o preceito acima do bem, acima da misericórdia e do amor. E Jesus, na verdade, não estava transgredindo o sábado, mas estava dando o seu verdadeiro significado de seu dia da libertação, o dia que antecipa os tempos messiânicos, com liberdade plena e vida em abundância para todos e todas. E os profetas do Antigo Testamento já tinham ensinado que o cumprimento dos preceitos, como a celebração dos dias de festa, só tem sentido se forem acompanhados de misericórdia e justiça, e era exatamente isso que Jesus estava fazendo. O evangelista conclui o relato descrevendo duas posturas diferentes diante do agir de Jesus. Os inimigos, certamente liderados pelo chefe da sinagoga, ficaram envergonhados, pois Jesus desmascarou a hipocrisia deles. Por outro lado, as multidões se alegraram pelas maravilhas que ele fazia. Diante da mensagem e do agir libertador de Jesus, não há espaço para meios termos. Não é possível conciliar o evangelho com a neutralidade, sobretudo diante do sofrimento das pessoas. O evangelho exige uma tomada de posição e que sejam posições sempre em favor da vida em todas as suas dimensões. Que Deus nos abençoe, nos inspire a agir como Jesus e a tomar sempre posições em favor de suas causas.